Fala, turma, tudo bom com vocês? Hoje o episódio do Fala, Turma do Agro está num local muito importante, que é na Feira Cealba, em parceria com o Agrocast da Agrocana. E não poderia faltar um convidado muito especial e alagoano, que é o Marcelo Araújo. Eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre pecuária, gestão, importe e tudo que a gente trabalha aí no nosso dia a dia. Joyce, muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer a todos aí que nos assistem no Fala Turma do Agro, no Agrocast aqui. Um agradecimento também à turma da Agrocana. E a gente vai falar aqui do nosso dia a dia, do que a gente vive. Você vive também, que é a pecuária de corte, o agronegócio nordestino, né? O Isso. agronegócio alagoano e nordestino. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Gente, o Marcelo tem uma história muito boa para contar para nós. O ano passado, né, no Importe, a empresa Start, que Marcelo é proprietário, fez um estudo da cadeia produtiva do Nordeste, dos estados, né? E você vai explicar melhor, mas que foi um patamar diferente de números que não existiam, né? Não existiam esses números aqui da nossa região. Foi um trabalho muito interessante, dinâmico, né? Visita nas fazendas. Então, eu queria, Marcelo, que você contasse um pouquinho sobre os indicadores, como foi a metodologia e o resultado que você viu, né? O que, é que você achou do que você viu aí nessa expedição? Bacana, Joyce. É muito bom falar aqui sobre um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2017, o Importe, que é um encontro da pecuária de corte no Nordeste. Ele nasceu em 2017 e ele vem ganhando corpo ao longo dos anos. E você falou que foi a expedição, né, onde a gente visitou fazendas, escutou os proprietários. A ideia nasceu em 2018. Eu me inspirei em alguns ralis do agronegócio que acontecem no Brasil todo. Uhum. E o que é engraçado, Joyce, é que eu fui atrás dessa turma que faz isso no Centro-Oeste, em outras regiões do Brasil. E toda vez que eu falava que eu queria fazer algo semelhante no Nordeste, era engraçado que a turma falava assim, mas e lá tem pecuária? E lá tem agronegócio, né? Porque a turma é acostumada muito a ver o que passa no telejornal lá, daquele animal na seca e tudo mais. E aquilo me incomodou no sentido de dizer, poxa, nós precisamos mostrar que no Nordeste tem pecuária, e não é que só tem pecuária de alto nível. E aí eu comecei um Sim. trabalho de buscar profissionais que pudessem me auxiliar nisso. E aí em 2019 a gente desenhou a ideia para fazer em 2020, veio a pandemia. É E aí a isso. gente não conseguiu colocar essa pesquisa e essa expedição em corte para acontecer. E eu sou um cara que eu acredito muito que Deus coloca na hora certa, né? Verdade. E aí, pós-pandemia, 2022, eu digo, agora é a hora. A arroba na época estava valorizada, mas em 2023 começou a dar uma indicada para baixo, o ciclo pecuário virando. Eu não tive uma aceitação tão forte das empresas. E aí eu brinco que em 2025 Deus, os astros se viraram assim, não, vamos fazer o sonho desse menino acontecer. E aí a gente apresentou a ideia para algumas empresas que já apostavam no importe, todos entenderam a necessidade da gente conhecer esses números, né? Na verdade, esses números eles existiam, só que eles não eram enxergados, né? E um grande objetivo foi conhecer a pecuária de corte, principalmente nos estados de Sergipe, Alagoas e a região sul de Pernambuco, Uhum. né? E entender o que é que está de bom e aonde a gente precisa melhorar esses indicadores. E aí, eu lembro como hoje eu fui atrás de empresas de carro, a Mitsubishi patrocinou a gente, mandou 8 carros para a gente. Quando eu vi, foi a primeira vez que realmente caiu a ficha, quando eu vi 8 carros, 0 km, descendo uma cegonha, eu disse, meu Deus, que é que eu estou fazendo? Que responsabilidade. É. E eu brinco que eu sou um maluco que junta um bocado de maluco. E a gente, no dia 28 de março, saímos de Maceió aqui para Sergipe. A expedição ela Uhum. aconteceu inicialmente aqui em Sergipe. Nós visitamos 122 propriedades em 14 dias. Eram 8 equipes simultâneas, Joyce. E a gente descobriu números que a gente acreditava que a pecuária de corte estava naquele patamar, mas não tinha dados estatísticos. E quebrando aquela síndrome do patinho feio, um número de cara que chamou a atenção é a lotação.
quantas unidades animais ou quantas cabeças a gente tinha por hectare, para poder a gente enxergar se a gente estava igual ao que o Brasil Central tinha ou não. E aí, pegando o dado oficial, a lotação no Brasil girava em torno, na época, de 0,93 UA por hectare e no Nordeste, 0,92. Então, assim, a gente está no mesmo patamar. Nível de tecnologia a gente avaliou, nível de gestão das fazendas, um dado que ele é triste, mas é importante a gente falar, 62% das fazendas disseram que tem lucro na sua atividade. Aí logo já vem uma pergunta, o que é que 38% está fazendo sem lucro e continuando na atividade? A gente questionou, você é consultor, acompanha fazendas, acompanha os números também, e a gente disse, por que essas fazendas estão persistindo? E a grande maioria falaram, eu estou no processo de reinvestir, eu herdei a fazenda agora, então, naturalmente, totalmente aceitável. O momento que a gente vive, eu acho que, não sei se você percebe isso, né? Eu tive esse tempo fora, voltei e acho que hoje também um pouco do gancho da agricultura, a pecuária tem sido obrigada a se enquadrar, né? Ou se profissionaliza ou vai sair do jogo, porque a margem de lucro, que era 20, 30 anos atrás, 50%, 40%, hoje está menos de 20%, então é uma pecuária competitiva, né? E aí um número que nos assustou foi, dos 62% que disseram que sabiam que tinha lucro, apenas 11% souberam falar o seu lucro por hectare, que é um indicador básico. Né? Mas é fácil fazer esse número se não tem um direcionamento, uma metodologia, não é simples, né? Vamos lá. Se a gente quiser fazer um básico bem feito, com papel e caneta, uma planilha, você consegue fazer. Então, não vamos para um cenário ideal de planilhar para o plano de contas, para o centro de custo, mas vamos dizer assim, ó, esse é o meu total de gasto, esse aqui é o meu total de receita e eu faço a apuração. Um outro dado, apenas 13% das fazendas usam software. Isso aí também é um detalhe, né? 40% Importante. não controlam. 40% não controla, nem em caderneta, nem em Excel. Então, se a gente souber pelo menos o total da despesa e separar pelo menos o que é custo de investimento. Para a gente poder enxergar como está a operação pecuária, a gente já dá um patamar muito bom. Naturalmente, as fazendas que já têm uma escrituração zootécnica e financeira, e você é craque nisso, e ajudou muitas fazendas no Brasil e ajuda aqui no Nordeste a chegar nesse número, se a gente tiver uma escrituração com base no plano de contas, a gente consegue enxergar desembolso cabeça mês por um determinado ponto, curva ABC e tudo mais. Mas se a gente pegar e planilhar, ou no papel e numa caneta, ou, no mínimo, escolher uma única conta bancária para fazer um controle da fazenda, já é um passo importante. Isso, né? Isso que eu ia comentar, porque no mínimo tem que ter uma conta só, minha gente. Uma conta corrente só para não virar bagunça. Exato, isso já ajuda bastante para a gente. E eu achava, gente, você falou da agricultura, né? Em 2024, eu fui conversar com um produtor de soja em Alagoas, para tentar entender e conhecer o mercado mais de agricultura também, tudo mais. E aí eu disse, poxa, eu vou passar com um cara produtor de soja, eu tenho certeza que esse cara vai saber o quanto ele gasta para produzir uma saca de soja e quanto está sobrando por hectare. E esse cara plantava já bastante 1.500 hectares de soja, né, Sim, na região considerável. de Alagoas, né? E aí esse produtor ele disse, Marcelo, eu não anoto nada. E no final do ano eu vejo quanto eu gastei, o quanto sobrou e esse é o meu lucro. E eu disse, poxa, uma operação de quase 10 milhões de reais e não tem escrituração. Então, o grande desafio, e você, junto comigo, com todos os técnicos, consultores, nós temos o desafio de fazer o produtor encarar a fazenda como uma empresa. Sim. Esse é o nosso papel como consultor. E aí, voltando ao resgate da expedição, eu percebi, o primeiro passo para a gente fazer isso acontecer é a gente conhecer como está a pecuária. E mostrar para o produtor que tem fazendas com esse patamar, então 0,92 UA por hectare, tinha fazenda com 0,7 e tinha fazenda com 1,4 UA, o dobro. Se a gente pegar a região de Sergipe, Alagoas e Sul de Pernambuco, tem potencial de crescer 40% a sua taxa de lotação. Muita oportunidade. Que por incrível que pareça, pasto é simples, mas não é simples manejar, né? É uma cultura simples, mas que tem que se tratar como cultura. E que muitas das vezes é negligenciado, né? Exato. Trabalha-se no extrativismo
onde você coloca superlotação e acaba degradando, e aí vai ter um custo muito maior lá na frente, ou às vezes até perdendo essa forragem com subpastejo. Então, eu acho que o pecuarista ele tem que ser, além de um bom empresário, vamos dizer assim, ele tem que ser um agricultor da pastagem Sim. para saber colher melhor essa pastagem também. Então, assim, a gente fez uma pesquisa nos 5 principais pilares, a gente conseguiu identificar como está a pastagem, como está a gestão das fazendas, como está rebanho. 68% dos rebanhos inspecionados inseminam, então a gente tem um nível tecnológico na casa da reprodução muito bom. Nós enxergamos também como é que está práticas de bem-estar animal e sustentabilidade e também enxergamos como está a parte do mercado. Olha um dado importante. Existem na região da Cealva, de Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco, 21 plantas frigoríficas com inspeção no mínimo municipal, estadual ou federal. Então, a gente hoje, comparado ao que era no passado, já Sim. tem como direcionar uma comercialização melhor. Um dado também que me chamou muita atenção. Apenas nessas 3 regiões, gira um rebanho médio de 1.700.000 cabeças de gado, 1.500.000 de hectares, e tem uma movimentação da fazenda até o abate na casa de 20,8 bilhões de reais. Então, olha quanto gira de dinheiro É. do nascimento de um bezerro, ou da inseminação, ou de um touro, até esse animal ir para o abate. E se a gente não... Se o produtor, e aqui eu e você vestimos a camisa do produtor Sim. como defensores que a fazenda tem que encarar como uma empresa, se o produtor não se atentar, tem gente que está ganhando esse dinheiro dele. Tem. Mas isso é uma briga, né? Que a gente tem, às vezes, com o próprio produtor. Não venda para atravessador, tem negociação melhor. Então, assim, esse é o pulo do gato, né? Isso. Comprar bem, vender bem, e a margem só fica mais estreita com o passar do tempo. Saber se posicionar e saber produzir. Eu acredito até, eu já vi isso em algumas palestras, o Rogério Goulart, da Carta Pecuária, ele sempre fala isso, principalmente para quem trabalha com recria e engorda, 66% de que entra e do que sai numa fazenda está relacionado a comércio, compra e venda. E 34% a produção. Então, saber se posicionar, eu não estou falando para comprar barato, tá? Porque o barato às vezes sai caro, mas saber se posicionar, por exemplo, Sim. nós recomendamos. Teve um cliente nosso agora no final do ano que ele entrou comprando muito bezerro e ele ainda comprou bezerro no preço bom. Ele comprou um ticket médio lá da arroba, saiu a R$ 331. Como a arroba agora valorizou, está na casa de 390, 400, se fosse um pecuarista tradicional, ele ia dizer, não, vão vender meus bezerros, eu vou querer engordar, vou vender para um boi gordo. O que é que esse cara fez? Ele tá vendendo bezerro? Ele está vendendo bezerro a R$ 400, então comprando bezerro a R$ 280. Então ele ganhou no comercial e vai valorizar. Ele, por exemplo, ele vendeu 700 bezerros, está entrando comprando 700 bezerros. A valorização dessas bezerras para não vir daqui a um ano seria a mesma valorização do bezerro por garrote, e aí ele ganha na produção e ganha na parte comercial. Então, o pecuarista que está ganhando dinheiro, ele está saindo daquele tradicionalismo e está começando a enxergar de forma estratégica a atividade dele. Entendeu? Então, acho que esse é o verdadeiro pulo do gado que você falou. Uma coisa muito importante, eu tive um outro episódio que foi gravado com o Vitor Gonçalves. E a gente tá numa outra praça e estamos só falando dos alagoanos. E Vitor comentou sobre o trabalho que a Start fez, né, desde o início no segmento da gestão, organização. Eles têm um trabalho muito importante de sucessão familiar, né? Então, assim, com essa visão toda do panorama desse panorama aí regional dos dados do Incorte e trazendo a história de Vitor, que está verticalizando, está transformando, né, a cadeia da carne. O que é que você vê de oportunidade quando um grupo, né, igual a Investinor, vira um case para o Brasil, né, e um case para o Nordeste, de verticalização, né? Visto que é toda essa oportunidade de comércio, compra, venda, seja ela de comida, gado, e também no beneficiamento da carne. Isso. Você escolheu muito bem um case para a gente falar. Eu acho que o papel do gestor, do seu Romano Machado, pai do Vitor, ele é importante porque a sucessão está acontecendo lá porque ele permitiu que isso acontecesse. Perfeito. O Vitor tem total competência para aquilo que ele está assumindo, né? Ele é um técnico, ele é zootecnista também.
mas tem uma visão de gestor muito importante. E para a Start foi muito bacana lapidar esse diamante no aspecto de fazer enxergar os números, né? Sim. Produtivamente, a Fazenda já tinha se destacado, já vem se destacando há muito tempo. Eles tiveram uma visão muito bacana também de se juntar e montar a cooperativa Bom de Engenho, que ajuda também a escoar a sua produção de carne. E a visão estratégica do Grupo Investinor ela é muito importante porque eles não só atacaram é, em uma determinada fase ligada. Então, eles trabalham com o ciclo completo, eles produzem seus bezerros na região do Maranhão, a parte desses bezerros vem para Alagoas e fazem um trabalho de nutrição, de manejo de pastagem muito bem feito. Então, produtivamente, a fazenda já estava muito boa, muito bem organizada. O que precisava era lapidar esse diamante, enxergando os números, fazendo Uhum. ajustes finos. Mas eu acredito que o sucesso realmente está no seu Mano, no Vitor e na equipe que eles conseguiram formar, uma equipe engajada, uma equipe que realmente uma equipe enxuta, inclusive o Uhum. tamanho deles, mas uma equipe enxuta, que eu vejo muitos projetos surgindo também, inchando um Inchado. pouco a questão de custos fixos e tudo mais. E o Grupo Investinol é um case bastante de sucesso. O Vitor já deu palestra no encontro em 2017, no primeiro encontro. Tá até tem cobrança para o Vitor voltar também, entendeu, Vitor? Então, logo, logo você vai estar junto com a gente Não aí. tem jeito, mas ele é difícil, né? Ele De é levar ele para um negócio para palco. falar em público, ele não quer, não. Mas ele até que é desenrolado. A gente consegue convencer É. ele. Mas o Grupo Investinor, ele é um case bacana. A gente tem atendimentos aqui em Sergipe também, tem Aham. turma no Machacação, em Alagoas, em Pernambuco. A Stata tem uma atuação mais especificamente nesses três estados, mas a gente está tendo clientes um pouco fora também. E tem outros cases de sucesso também que a gente pode falar, mas eu acho que o segredo está na no personagem gestor. A Sim, equipe é o reflexo do líder, a consultoria não faz milagre, né? O nosso perfeito. papel como consultor é dar norte, é mostrar, se você for por esse caminho, você tem esses resultados, se você for por esse, você tem esses. Toma a decisão como gestor, conta comigo para você decidir, mas eu acho que quem tem que tomar a decisão realmente é o gestor. E a expedição, inclusive, ajudou a trazer um outro dado também. A gente como consultor escuta muito, mas pecuária a lucratividade é muito baixa, ela não permite com que eu me dedique à atividade pecuária. Aí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. A pecuária não dá lucro porque eu não me dedico ou eu não me dedico porque ela não me dá lucro. Pra você ter ideia, 52% dos pecuaristas vão a cada 15 dias na fazenda. Aí É, você imagina que empresa de milhões gera resultado com o pecuarista indo 26 vezes no ano à fazenda. não tem como, né? A E na maioria matemática não das bate. vezes, Joyce, indo sem planejamento. É. Ou seja, vai, mas sem planejamento do que vai olhar, dos indicadores e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que primeiro profissionalizar, e aí o papel do consultor ele é importante para dar esse É. know-how, essa visão empresarial, mas se o gestor não assumir o papel de gestor, eu acho que a gente não consegue fazer milagre. É a cultura, né? Vamos, entrar num consenso aqui. A gente estudou para mexer com bicho, mas só mexe com gente. Maior enganação. Vou fazer veterinário, vou fazer zootecnia para mexer com Não, animal. esqueça. Verdade. É um assunto que a gente vem sempre batendo, né? Você também trabalha muito isso. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Cultura, pessoas, treinamento, capacitação. Então, no final da história, todos nós estamos reféns de ser professores, né, no dia a dia. E quando você falou do grupo Investinor, e aí vem comentando sobre a questão da expedição, eu fico muito feliz de hoje nós falarmos de gestão e não ser uma coisa tão estranha, tão esquisita, né, tão difícil, porque a conta do papel e nem não tinha. Não tinha nem isso, que é o simples, é o básico, é o mínimo, né? A conta corrente, gente, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, é chato, né? É até chato, mas Verdade. às vezes o cara pode virar para você e falar assim: "Ah, Marcelo, mas você quer mandar até na minha conta?" Que às vezes acontece, mas não é isso. É que
o dinheiro é muito dinâmico, né? Quando mistura pessoal com profissional, E aí vira o quê? Quando mistura pessoal com não sabe se profissional? tem lucro, não sabe se tem prejuízo. Exatamente. Já teve fazenda, Jéssica, que a gente foi, o proprietário dizia, eu não tenho lucro, eu não tenho condições de manter mais, não sei o que. Quando a gente foi lá, estratificou os números, para onde estava indo o lucro? E não é errado, só precisa ter clareza, para casa Uhum. séria. Para engordar Isso. boi não precisa de piscina, não precisa de uísque, Não. né? E quando paga a viagem e troca de carro? Para trocar o carro, né? É. É, isso faz parte. Voltando a um assunto interessante que eu lembrei agora da expedição, você falou de mão de obra. 75% das fazendas que a gente visitou disseram que o grande desafio da pecuária, não é da fazenda, da pecuária e da fazenda também, é mão de obra qualificada. Grava esse número, 75%. Aí, Hum, disse, beleza. Aí tinha uma pegadinha no questionário. certo. Uns 20 minutos depois a gente perguntava, você tem plano de capacitação para os seus funcionários? Não, melhor dizendo, você capacita os seus funcionários? Se eu não me engano, foram 58% das fazendas que disseram, eu capacito. Mas Sim, apenas 16% tinham um plano de capacitação. Então, assim, às vezes a gente reclama, mas a solução está na nossa mão. sim, Então, é que 75% reclama, mas só 16% na época de nascimento dá um treinamento dos seus funcionários para cuidar melhor do seu bezerro. Na época da desmama, dá um treinamento de manejo nacional para esses animais. Na época da estação de monta, faz o treinamento lá na parte de ATF de manejo de pastagem. Então, eu reclamo que eu não tenho mão de obra qualificada e a mão de obra que eu tenho hoje eu não qualifico. é. Então, assim, é fazer o básico bem feito. Tem muitas parcerias como a Agrocana, como diversas outras empresas, que se você disser, traga para cá um técnico para ajudar a capacitar a minha equipe, eu tenho certeza que essas empresas que fornecem seus serviços e produtos, elas vão lá, vão prestar uma assistência, uma capacitação para esses colaboradores, e eu acho que a Fazenda está ganhando. E a gente tem que parar com aquele negócio, eu vou capacitar para amanhã ele ir para outra fazenda. Muito pior do que esse risco é manter um É ficar. funcionário incapaz, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Pegando o ponto que você falou da gestão, hoje a gente consegue conversar de uma forma muito melhor. É, Mas quando eu era 10, 15 anos atrás, quando a gente dizia, o que é que você faz? Eu faço gestão de fazenda. Precisa. Se eu estou lá e não engordou, não deu lucro, não. A margem de lucro é cada vez mais apertada. Mão de obra aumentou de 1994 para 2024, 2025, quase 1.900%. Adubo, energia, tudo. boi aumentou 900%. Milho aumentou 700%. Então, assim, o custo dobrou, né, mais do que dobrou, proporcionalmente à evolução corrigida da pecuária, dos insumos. Então, ou a gente se torna profissional, ou vai vender a fazenda para o vizinho que está se tornando profissional. É. Vamos construir um primeiro andar na fazenda, né, Marcelo? Essa é a ideia, comprar, por enquanto, comprar terra tá caro, É, né? Então a gente tem que aumentar a lotação, manejo isso de aí. pastagem, ser mais eficiente. Ser mais eficiente. E, gente, todo esse papo que a gente está levantando aqui é um alerta, né, para quem está ouvindo que tem muita oportunidade. Não é que o mercado é ruim, não é que o segmento é ruim. Nós somos do setor primário, mas tem muita oportunidade. Tem as histórias tristes, mas como é que foi implantado, como é que foi conduzido. Porém, às vezes o cara só vai de 15 em 15 dias. Como que esse negócio vai dar certo, né, Marcelo? Se você não está presente, se você não tem a sua alma não está circulando dentro da fazenda, como é que o funcionário vai ter o espírito de dono ali dentro, né? Exato, é cultural, né, Joyce? E assim, a gente até entende que tem gestores e empresários que ele não conseguem estar lá semanalmente ou com uma rotina maior. Qual é o caminho que a gente recomenda, naturalmente, se o projeto couber? Terceirize essa gestão, contrate a Joyce, contrate um consultor para estar presente lá, substituindo essa visão do gestor, essa visão estratégica. Porque o que eu vejo eu não vou para a fazenda porque a minha hora no consultório é muito mais, eu tenho mais retorno do que na fazenda. Poxa, enquanto a gente tem cliente produzindo arroba de R$ 198, eu tenho cliente produzindo arroba de R$ 400. A conta não vai fechar nunca. E como é que a gente faz essa arroba baixar mais, esse custo? Porque é muito fácil para o produtor, se a arroba era para... Eu tenho um cliente que se a arroba tiver R$ 450, ele ainda fecha prejuízo.
É porque isso não está aí. tendo uma gestão eficiente. É isso Né? aí. E aí tem clientes não, que mesmo indo em 15 dias, conseguindo criar uma cultura gerencial na fazenda que faz com que ele, mesmo à distância, consiga gerenciar a fazenda. Mas o segredo está na cultura. É. O segredo está em impregnar isso que você falou, a essência de uma gestão. Quando a gente fala gestão, inclusive da economia. Já teve fazendas que a gente foi fazer a auditoria, que o cara tinha lá 2.000 estacas, a céu aberto, chovendo, estragando, maquinário dormindo Perdendo. fora do galpão, depreciando. Então, às vezes, ele até está com um nível de produtividade bom, mas está perdendo com o desembolso, com uma depreciação muito maior. É, eu gosto demais desse papo de gestão e a oportunidade de conversar com o Marcelo é muito bom, que a gente vai lembrando das coisas. Bacana. E, Marcelo, na sua visão, nos negócios que você toca, né, as experiências que você tem, hoje nesse cenário da pecuária, que nós estamos num momento crucial do ciclo pecuário, né? Quando fala de custo, quando a gente comenta sobre o custo da arroba produzida, a turma acha que tem que economizar, né? Aí vamos economizar, mas qual é a economia que a gente deve focar? E o mercado não tem como a gente mudar, né? Não tem como manejar, igual você comentou aí desse produtor. Se der 450, ele ainda não paga as contas, né? Então, onde é que a gente tem oportunidade hoje de fazer, sem ser a taxa de lotação, que você já Exato. deixou isso certo. Até mais importante que a taxa de lotação, acho que o GMD é um ponto muito importante para quem trabalha com rede de negócio. O GMD global é um dos principais indicadores, mas, por exemplo, falando da métrica desembolso cabeça mês, o Uhum, custo da lucro produzida, você também é fera nesse assunto. A gente trabalha muito com a estratificação por plano de contas e entende como está o perfil de gasto dessa fazenda por uma curva ABC, que é a uhum, metodologia que você aplica também nas fazendas que você trabalha, identificando, por exemplo, quais são os 80% maior custo da fazenda, os 15%, 10%, os 15% e os 5%, porque eu vejo muito produtor brigando com o vendedor para economizar 10 centavos em uma vacina e na hora de comprar um insumo que participa lá em 50% da despesa dele, ele só pega o telefone e diz, manda um caminhão chegar. Né? Então, não faz nenhuma votação, né? faz uma cotação. E a gente tem que começar a trabalhar também na visão de lucro máximo e não custo mínimo. Que às vezes eu Sim, baixo demais o perfeito. custo, mexo na nutrição, mexo na pastagem e eu não vou ter lucro suficiente. Então, entender o perfil de gasto da fazenda, porque assim, de uma forma bem prática, eu só consigo mexer para uma fazenda ter lucro ou diminuindo o custo ou aumentando a receita. Não tem Isso. fórmula mágica, né? Para diminuir o custo, eu tenho que saber onde mexer. Se eu mexer na nutrição e na pastagem, eu estou impactando. Engraçado que é a primeira coisa que o camarada quer cortar, né? Exato. Só que aí tem que saber. Se você está comprando essa dieta pronta e existe a possibilidade de você bater ela na sua fazenda, mas aí tem um detalhe: você tem mão de obra qualificada, Isso, você tem gestão suficiente para isso, porque senão você vai achar que vai economizar e vai pagar mais caro. Lá na exatamente. frente. Você tem como comprar esse milho numa época boa para comprar mais barato? Se você não tivesse perfil, não mexe com isso. Não É. faça uma fábrica de Vai ração de só fazenda empatar dinheiro e não e vai vai. gerar um problema maior. Então tem que entender o perfil da fazenda. Ah, eu vou deixar de aplicar herbicida esse ano. Aí ano que vem você vai aplicar o triplo. É, Né? Então, assim, tem que entender. E os clientes ficam bravos quando a gente chega e diz, ó, você tem que diminuir custo fixo. Como é que diminui custo fixo? Aumentando a quantidade de animais e aumentando a produção de arroba. é. Como é que eu faço isso? Olhando melhor o pasto. Entrada e saída de Isso. animal, treinando mais a minha fazenda. A gente já vê projetos aqui trabalhando, um case também de Alagoas, no início da sanção, fazendo um pastejo em faixa, fazendo um pastejo rotacionado por cerca elétrica móvel. Isso. A gente já tem fazendas trabalhando com TIP, fazendas trabalhando com confinamento. Então, assim, a pecuária está intensificando, mas se a gente não tiver uma gestão bem feita, pode ser que eu esteja indo para um caminho que, em vez de melhorar o meu resultado, vai aumentar o Vai meu custo. piorar. É isso, bem lembrado, Marcelo. E um ponto importante: às vezes uma tecnologia vira vilã por conta de uma má condução, né? Fico muito feliz de ver
a tecnologia sendo implementada e ainda orgulhosa que os alagoanos sempre estão na frente fazendo isso no Nordeste. Exato. Né? São para frente, né? Que nem diz a história. Mas a estratégia de TIP, de confinamento, está sendo negligenciada muitas das vezes, porque é uma coisa muito boa, mas que vira um elefante branco se você não souber tocar, né? Então, às vezes, é porque está dando certo no vizinho, eu faço umas contas mais ou menos, mas é muito perigoso porque é a maneira muito fácil de perder dinheiro, né? Eu brinco que, principalmente em Alagoas, por ser um estado pequeno, Joyce, existe uma ferramenta de difusão de tecnologia que chama difusão por inveja. Isso. Né? Essa funciona bem. É, ela, de uma certa forma, ela é interessante porque ela acaba difundindo um pouco as tecnologias, mas a fazenda precisa estar muito preparada. É. Eu lembro quando eu trabalhava muito com reprodução, eu cheguei em uma fazenda que o cara queria fazer IATF. Aí ele não tinha trofo de contenção, não mineralizava os animais, não tinha manejo de pastagem. Aí eu disse, ó, eu acho que você não está preparado para a IATF. Rapaz, pegou um ar. Chegou, isso quer dizer que tem que você está dizendo que eu não até demais, a sua É. fazenda que não tem. O problema é esse. E aí a gente tem que entender e ter cuidado com o modismo. Eu acho que a TIP, o confinamento, pastejo irrigado, adubado, ele é formidável, mas a gente tem que usar ele de forma estratégica, principalmente no Nordeste, que chega para a gente os insumos num valor um pouco mais alto. É. Falando agora de Sergipe, a gente está tendo um movimento que Sergipe se destaca naturalmente muito mais na frente de Alagoas na produção de grãos. Uhum. Alagoas está aprendendo com Sergipe a crescer nisso. Uhum. Alagoas deve também isso a Sergipe em relação a isso. Talvez daqui a alguns anos, com o crescimento da produção de grãos, comece a viabilizar um pouco mais a questão dessa intensificação com a atividade de confinamento. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer. Já teve situações de a gente recomendar um cliente fechar um gado na TIPA no confinamento, porque estrategicamente ele ganhava mais dinheiro mesmo empatando a conta do confinamento. Ele empata a conta do confinamento, mas ele comprou uma bezerrada mais barata que lá na frente vai dar um retorno maior. Então a Isso. gente tem usado muito a TIP e o confinamento de forma estratégica nas fazendas, principalmente de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, pelo custo da diária que a gente tem aqui, pelo Uhum. milho chegar aqui a R$ 80. Agora, e nas fazendas que o produtor está produzindo esse milho, e aí esse milho está chegando a 60, R$ 62, a Uhum. conta começa a melhorar. É. Então, tem que fazer conta, tem que sentar com o consultor para poder dizer, essa conta nesse momento aqui fecha ou não fecha. Tem Isso. certas contas que, às vezes, ele fechando no prejuízo, ele ganha do outro lado. É interessante, mas a gente não pode fazer uma tecnologia porque o vizinho está fazendo sem antes Exatamente. analisar todos os cenários. É isso mesmo. E interessante, Marcelo, o apontamento sobre a questão da estratégia, né? Porque às vezes o camarada não se atenta a planejar da melhor forma, né? Porque às vezes você precisa mudar o plano, precisa, mas tem que ser aquela metodologia, tem que ser o que se adequa mesmo, Pode né? engessar, né? Não pode engessar. Então, o que eu vejo de oportunidade também no que vem se transformando com a agricultura se aproximando é que a pecuária tem que ser melhor de serviço mesmo. Porque a região de Batalha, Jaramataia, que era só pau e pedra, hoje são as maiores produções, Major Isidoro são as maiores produções de silagem. Exato. Então, o problema de comida foi resolvido. Então, por que ainda falta comida? Vamos lá. Só pergunta Agora você complicada. tem uma frase aí, você me apertou sem me abraçar. Me Mas é a minha oportunidade, é essa, né? a gente, esse ano principalmente, pensando em Alagoas, a gente viu uma produção de silagem maior do que o normal. Isso. O que é que eu vi de movimento? Muitos agricultores que plantaram silagem, milho para grão, ficaram um pouco com medo da questão climática, mudaram um pouco a estratégia no meio do caminho e fizeram silagem, e a silagem, de uma certa forma, sobrou um pouco, e isso dá para a gente a conotação que a gente tem um pouco mais de comida. Mas se a gente parar para pensar pelo rebanho que a gente tem, pelo número de confinamentos que está surgindo, e É pela pouca pecuária de comida. leite, é pouca comida. É. Tá? Então, acho que a gente tem que produzir mais. Um dado importante é que tem planta nova de frigoríficos surgindo no Nordeste, então isso vai fazer com que a pecuária seja mais pujante. Tem novidades também de unidades de EPE
estação para embarque sendo instalada no Nordeste para mandar gado vivo para a Turquia e para o continente africano. Então, eu acredito muito que nos próximos 5 anos, se a gente tiver a oportunidade de, na CEALBA 2031, a gente tiver a oportunidade de começar com esse Joyce, lembra daquele ano lá? A gente estava falando das oportunidades. É uma outra realidade. Já está marcada. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um movimento consistente da pecuária de corte na nossa região. É onde o Brasil pode crescer na pecuária de corte. A Sim. agricultura naturalmente tende a ter uma necessidade por áreas de melhor qualidade. E aí fica aquela briga, peraí, a agricultura dá mais dinheiro que o gado. Tem um cliente que está trabalhando com modelos de agricultura na pastagem tem lucros perto de R$ 5.000 por hectare. Uhum. Então, quer dizer que não é a agricultura que dá mais dinheiro que o gado. Naturalmente, é o nível tecnológico que eu emprego na atividade. Mas voltando ao assunto da comida, eu acredito que a gente não pode relaxar. Sim. Quem tem comida faz dinheiro. Ou de forma estratégica, comprando barato um gado num período mais crítico, como a Sim. gente está passando agora, ou vendendo comida para quem precisa. Sim. Né? Eu tenho um cliente que ele está ali na região de Agreste, um pouco mais perto da Zona da Mata, e ele plantou palma. No Uhum. município de Quebrangulo, Paulo Jacinto por ali, chamaram Uhum. ele de maluco. Só que ninguém nunca plantou palma, esse cara quer plantar Uhum. palma. Aí agora ele está com palma top lá, confinando o gado com bagaço de cana com palma no custo de dieta bem baixo, e comprando gado barato pela seca que deu e fazendo dinheiro. Então, Isso assim, aí. comida nunca é demais. E uma coisa, se disser assim, Marcelo, que coisa certa acontece na fazenda? A primeira é imprevisto, sempre toda fazenda tem imprevisto. A segunda é que vai ter seca. É. Essa não é novidade. Agora, essa seca ela pode ser mais prolongada ou não. Isso Se mesmo. eu tenho comida, eu sei me posicionar no mercado. Então, assim, não parem de produzir comida. Isso. Não existe a bala de prata, né? Porque sempre tem aquele péssimo hábito de achar que o milagre vai entrar pela porteira. E é uma mudança de pensamento, é uma mudança de cultura, né? A cultura da agricultura dentro da pecuária, que aí, assim, complementando o que você estava falando, eu concordo que só a agricultura, só a pecuária, mas os dois juntos é bom demais. Aí, Os dois juntos é um caminho sem volta. eu acho que se eu pudesse apostar na saída do agronegócio no Nordeste, é a integração lavoura-pecuária. Porque a safra é agricultura, né? E a safrinha é gado. Exato. Otimizar são 12 meses, 4 meses agricultura e o resto do ano pecuária. Exato. E a gente tem um fator muito importante também, eu não sou especialista nessa parte de solos, de pastagem, mas nós temos, primeiro que solo se corrige, né? Sim. Solo se coloca. Sim. Aí água a gente está encontrando até no sertão, né? Já tem muitos Isso. projetos bacanas. E o outro ponto que aí Deus nos ajuda bastante é a questão da luz. A gente tem luz para Perfeito. Então, assim, o professor Wagner Pires fala, não existe local melhor para se produzir do que no Nordeste. E Verdade. aí eu tenho área agricultável, que quando eu colho essa agricultura encaixa na janela da safrinha do boi. No mínimo eu posso colher aquilo e fazer um confinamento de forma estratégica. Então, eu acho que temos ainda terras com preços comparado ao que o restante do Brasil tem, ainda acessíveis. Sim. Ainda. Porque logo, logo não vai estar. Não, já está um desmantelo que eu nunca vi na minha vida, não. Tem Tá só apertando Tem um mais. cliente meu que o doutor Paulo Jacinto disse, Marcelo, a fábrica de terra acabou. Você não pega uma área não e vai abrir tem. ela. Né? O que Exatamente. acontece é que tem algumas regiões que ainda não acordaram e que ainda dá para você comprar um valor num hectare que ainda tem payback enquanto o investidor está vivo. Porque a maioria dos payback, quando você paga 50 mil num hectare, 60 mil no hectare, você vai dar para o seu filho ou para o seu neto. Tá? Que também não é uma certeza, né? Não é certeza. Está achando de sustentação. Então, pegar aquela área que você já tem e melhorar a condição do solo, melhorar o manejo de pastagem, é sempre o melhor caminho. Perfeito. E agora, caminhando para o fim, Marcelo, já, porque se fosse para a gente ficar conversando, nós vamos aí. Começamos de um negócio, aí já fomos para outro. Não vale. Quando a gente conversa Mas nós vamos ter outra oportunidade, né? Aonde? No Encorte. Encorte 2026, Fala Turma do Agro também vai estar lá.
Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. E caminhando para o fim, uma mensagem para o futuro, Cealba de 2031. O que é que você tem para contar aí sobre as perspectivas desse cenário atual e o que você vê para frente, você tem muito acesso a projetos, né, a oportunidades, está andando também um bocado. Então, o que é que você vê de coisas boas para a pecuária nesse momento que a gente está vivendo? Então, Joyce, muitos projetos estão surgindo. Você, particularmente, participou da construção de um projeto que, na minha concepção, é um divisor de águas aqui, que é um confinamento que você ajudou a montar ali no sertão de Alagoas. Outros projetos estão surgindo também. Antigamente, o produtor produzia e não tinha quem vender. Hoje já tem plantas Sim, frigoríficas e mais plantas já de olho aqui também na região sendo instaladas. A gente tem no mercado estrangeiro vindo buscar gado aqui, coisa que nunca aconteceu, né? verdade. Desde o ano passado, clientes nossos já vêm vendendo animais para exportação também. Nós temos a possibilidade de fazer essa integração lavoura-pecuária muito bacana. E eu não vou dar nenhum spoiler, não, mas no INCOF 2026 a gente vai ter uma palestra sobre tendências de mercado com dados aqui do Nordeste. Então, você que quer se atualizar em pecuária de corte, nos dias 23 e 24 de abril, no Centro de Convenções de Maceió, fazer gravar. É isso aí. Esteja presente no nono Encorte. O evento foi considerado o maior encontro da pecuária de corte no Nordeste e esse ano me colocaram no desafio. Qual? Esse evento tem que ser um dos maiores do Brasil. A gente quer passar de 1.000 produtores e técnicos lá. Em 2025, nós Maravilha. colocamos mais de 750 produtores e técnicos. E esse ano disseram assim: Marcelo, tu não é doido? Coloca 1.000 pessoas lá no centro de convenções. Eu vou colocar 1.001, só para dizer que foi mais de 1.000. Então, dia 23 e 24 de abril, no centro de convenções, nós vamos ter diversas palestras, painel de gestão, inovação e tecnologia, gestão, produtividade, muito mais. E lá a gente vai falar das principais tendências do Nordeste e do Brasil. Gente, não perde, se inscreve que ainda dá tempo. Estamos com lote promocional, lote Lote, 50% de desconto. olha aí, não tem por que não ir. E o evento é muito rico, muitas palestras boas, painéis importantíssimos com temas atualizados. Então, gente, se inscreve e vamos também acompanhar o Marcelo nas redes sociais. O Marcelo, a Start, fala as redes sociais que você. Bom, o meu perfil pessoal é Marcelo Araújo Vet. Lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia. Tem a Lulu e tem o Bento lá que fica brincando lá no sítio, eu fico compartilhando. E o perfil profissional é o Start Conta do Negócio e o Importe Underline BR. É onde a gente publica mais conteúdos técnicos e tudo mais. E vai ser um prazer ter a audiência aí e fala a turma do Agroteste aí com o apoio da Agrocana. E a gente se vê por aí nos trechos e nos vemos também no dia 23 de abril, no nono encontro, o evento que foi considerado o maior encontro da pecuária de corte do Nordeste e que logo mais vai ser um dos maiores encontros da pecuária de corte no Brasil. E agora, com o podcast Fala a Turma do Agro. Pronto. Precisa falar mais nada, não. Ele já fez tudo ali. Fala, turma. Valeu.